bem-vindos! Aqui pode prosa e pode poesia. E hoje, meus convidados, João Luiz e Francisco, dois artistas que estão aqui hoje no nosso podcast para falar um pouquinho sobre arte e educação. E a falta da arte e a falta da educação também, né? Que eu acho que é uma coisa legal que a gente vai poder linkar aí as duas coisas. Como sempre aqui no Pod Prosa e Poesia, eu peço para um dos meus convidados trazer um soneto, uma poesia, alguma coisa, um pensamento. E João trouxe, né, João? Trouxe. Então lê pra gente, vai. Vamos Vai ler começar já? Vamos começar já com a sua leitura. João escreve, gente, ele é escritor. Pode ler? Pode ler. Não importa quem és, nem quem eu seja, e nem como nós dois temos vivido. Basta que em ti o meu amor eu veja, e tenhas entre tantos me escolhido. Se não tenho ninguém que me proteja, se pária entre os demais tu tens sofrido, basta que estejas sempre onde eu esteja, para ser novo um céu desconhecido. És pobre, eu sei, também nada tenho. Vens para mim e para ti eu venho, sem cabedais, sem nome e sem dinheiro. Porém, fazendo desse afeto um rito, nos meus olhos encontras o infinito, nos teus braços encontro o mundo inteiro. Muito bom, Bonito. João. Obrigado. Vinícius de Moraes aqui, gente. Gostei, romântico, muito romântico. E aí, sabe uma coisa, Francisco, que eu admiro muito, né, no João, das nossas conversas, assim, ele é amigo, a gente já conversou em alguns encontros da vida aí, bastante sobre arte. E eu acho que essa linha artística dele, esse gostar de escrever, gostar de poesia, gostar de criar histórias, porque ele cria contos também. Eu gosto muito quando ele contou para mim que isso nasceu lá atrás na infância dele, na época da escola. Foi. Né? E ele contou que as pessoas se reuniam para fazer como se fosse uma aula de literatura, assim, a parte da escola, sabe? Sim. E é isso que eu queria que você começasse, João, contando para a gente como foi essa experiência. A gente se reunia, eram pessoas interessadas, não tinha uma margem de idade. Então tinha pessoa que era mais velha, tinha mais novo, basta você gostar e querer. E a gente se reunia, a gente recebia uma orientação básica sobre escrita. Você quer escrever um conto, um romance? Como você construir esse romance? Porque não é simplesmente eu contar uma história, eu tenho que saber como eu conto para que a pessoa que lê entenda o que eu estou querendo passar ali. E também ficar de uma maneira, vamos dizer, linear. Não pode ficar, eu começar a descrever o teto, depois descrever o piso, depois descrever um sofá. Eu começo de cima para baixo, de baixo para cima. Ensinava isso. E ela também levava alguns textos era uma professora? Ou poemas. Ela era uma professora de português. Que amava, né? Literatura. Gostava de literatura. E ajudou passar. muito eu quando precisava fazer uma redação na escola. Sim. Porque da mesma maneira que você constrói um conto, uma história, você constrói uma redação. Sim. E aí ela mostrava e dava pra gente ler em casa e na próxima vez a gente debatia o que a gente entendeu daquilo. O que você acha que o escritor quis passar através daquele poema, através daquele texto. Então ela ouvia todo mundo, porque muitas coisas é a maneira como você interpreta. Não é certo ou errado. É a sua visão sobre um texto mais abstrato. Alguns interpretam de uma maneira, outros de outra. E você também escrevia o seu material, as outras pessoas liam e diziam o que achou do que você escreveu, e você também lia o dos outros. Eram encontros, vamos dizer, discutindo literatura, discutindo poema, discutindo verso, e me acrescentou bastante, porque me ensinou a construir um conto, a construir uma história, a construir um texto. Então você absorvia também o que você quer escrever. Você quer escrever um poema de amor? Ela dava uma dica, olha, aqui você podia fazer isso, você podia trocar esse termo por um termo mais erudito, uma palavra assim mais bonita que não se usa no cotidiano, para deixar aquilo mais rico. Aí a gente seguia a orientação e fazia o que ela orientava. Legal. E foi, pra gente, agregou muito. Eu tinha 13 anos. 13 anos, né? Então, você vê que fase importante, né? Na pré-adolescência, ali com 13 anos, você ter ali uma profissional, né? Uma pessoa tão querida que se dispôs a trabalhar
Isso daí com aquelas pessoas que estavam interessadas. E o que isso despertou nele? Isso despertou nele toda a arte que ele traz com ele, que muitas vezes, eu tenho certeza, salvou ele em momentos muito difíceis, porque a arte faz isso, né? Sim. Ela nos acompanha, ela é companheira. Aquele poema seu, ele é quase a arte falando para você, né? Eu sei que não é, mas poderia ser. Podia. Você entendeu? Poderia ser, né, aquele papel da arte que vai te acompanhar sempre, independente de quem você for, de quem você é, de como você esteja, ela vai estar ali sempre com você, para te amar, né? Para ser companheira, com pra te ajudar. a pessoa para quem você diz naquele poema, ou seja, tem o sujeito que é eu. Sim. Pode ser a arte. É. Pode ser a arte. Exatamente. Legal, João. Muito parabéns, viu? Obrigado. Gosto demais. Gosto da maneira simples com que você encara esse dom seu, né? Porque você encara de uma maneira... Muita gente tem vergonha. Você tem vergonha, né? Porque você falou que você escreve, mas não quis trazer nada. Você já é um pouco mais receoso. Mais reservado. Mais perfeccionista. Um pouco. Né? Perfeccionismo. Eu sei Agora, como é que é. consciente do perfeccionismo. Isso é bom, pelo Ele menos. Ele acabou de falar para mim lá em cima, não tenha medo de errar. Olha lá, tá vendo? Mas então não pode ter também. Faço o que eu faço, não faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Sabe o que é, Anabete? É que não está concluído. Né? Por isso que até eu quero mostrar para você, porque você tem condições de fazer uma avaliação. Não está concluído ainda e tem algumas ideias que não está bem formulada. Aí depois, sim, quem sabe, você pode até falar sobre tudo isso em uma sessão especial, só em relação a esses assuntos. Legal. Então, calma. Mas o que eu quero dizer, assim, é lógico, as pessoas são diferentes, né? João, ele tem essa coisa assim, se ele tiver rascunhado, é capaz dele dar na sua mão rascunhado mesmo. Eu sou muito parecida com você. Eu rascunho, dá na cabeça, pega um papel onde está. A gente não tem muita vergonha daquilo. E isso daí, acredito eu, que é por conta desses momentos trabalhados mais cedo na infância, sabe? Dessa preparação que ele teve, desse desprender da vergonha, desprender do perfeccionismo logo lá no começo, sabe? É muito legal. Então, isso é a minha visão de que a educação precisaria muito da arte, caminhando junto com ela, caminhando junto com as matérias, né? Com as disciplinas regulares ali da escola, a gente teria que ter mais movimentação artística, né? Então, você que tem um filho pequeno, a gente até antes de começar o programa, a gente estava falando um pouco disso, né? Que vai ser essa geração que fica só no celular o tempo inteiro, que fica só nos filmes o tempo inteiro, né? E não é só uma geração, não. É uma geração que contagia todos nós, porque há um tempo atrás, até falei que eu não queria esquecer de falar uma coisa, né? Há um tempo atrás, eu lembro que eu estava assistindo um filme, e no filme, a família tirava o celular dos adolescentes e das crianças na mesa, na hora que ia na refeição. E a gente achava aquilo ótimo, né? Tipo, não, óbvio, né? Como que pode um adolescente sentar na mesa e ficar o tempo inteiro com o celular? Né? Não era normal, você entendeu? Aqueles meninos daquele filme eram diferentes, né? Eram exagerados. E hoje... a gente senta na mesa com o celular, você entendeu? Hoje todo mundo senta na mesa com o celular. Sim, é muito difícil. Teve uma amiga minha que falou assim, nossa, minha irmã maratonou o Grey's Anatomy. Ela passou o final de semana, maratonou. Eu falei, gente, como que uma pessoa consegue assistir um seriado sábado e domingo seguido, o mesmo seriado, né? É uma coisa... No começo foi chocante para mim quando eu escutei aquilo. Esse final de semana eu maratonei um filme, um seriado. Mas é muito tempo? Não. É o tempo todo. Tipo assim, eu estava muito cansada, eu terminei o meu trabalho na quinta-feira, então encerrei um ciclo. Eu estava tão cansada que eu me permiti ficar na cama sábado e domingo sem pôr o pé na rua, só assistindo um seriado. Tudo bem, mas você fez consciente. Eu fiz consciente, mas há alguns anos atrás, mesmo consciente, eu ia achar um absurdo isso. E hoje em dia me amedronta a gente achar isso normal, sabe? Porque você convive num ambiente que está tornando isso normal. Sim, exatamente. É isso que eu estou falando. A gente fala a geração agora, mas a geração agora, ela está influenciando na geração antiga também. Você entendeu? Sim. Então, esse poder, ele é grande. Da mesma forma que aquela professora teve o poder
de influenciar aqueles alunos que estavam lá na classe dela, hoje os nossos amigos, a nossa cultura de estar dentro de casa, a nossa cultura principalmente de estar na frente da tela, ela está mudando muito a cabeça. Aí agora eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você não vê dessa forma? Então, a minha área ela está ligada à psicologia, né? A educação está voltada para a área da psicanálise, né? Então, estou mais voltado para esses assuntos, né? No sentido emocional e também na educação do ambiente, meio ambiente, né? Nesse geral aí, as escolas, como eu dou palestra nas escolas, eu tenho muito contato com o professor e aluno. Sim. Então, arte realmente não existe. E a maior parte dessas pessoas que dirigem a escola, a maior parte deles, eles não têm interesse nisso. Não tem. Não tem. Então, pode esquecer. Então, nota-se que uma parte desses professores, eles não estão nem aí para dar aula. Da mesma forma, nota-se que a maioria dos alunos não estão nem aí para ter aula. Então, eu não sei quem é que desmotiva quem ali. Aí eu volto mais para trás, na época que eu fui alfabetizado, né? A professora, o professor ia até nós, 2 mais 2 é 4 e acabou. Agora, a preocupação que está aí é como falar que 2 mais 2 é 4. Então, eles ficam tudo enrolado, tem um monte de cursos, um monte de não sei do que, e fica nessa situação aí, e o ensino realmente, cada vez, pelo pior. que se nota, está pior, cada vez pior, né? Agora, tem que unir um pouco do passado com o presente, né? Então, mas o que me amedronta, gente, eu tô falando sério, é que a gente, às vezes, parece que a gente não está no controle. Não, mas não está mesmo. Olha aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas aqui, ó, tem um ser aqui Não, que mas tá, tá, exatamente. já era para estar no modo avião o celular, e não está. Então, tem que pôr no modo avião o celular e tem que estar nesse momento presente do que está acontecendo aqui. Porque isso que está acontecendo aqui é agora. Ela está justificando que ela está editando alguma coisa do que está acontecendo aqui. Mas o estar aqui agora é isso, é o que ele fez ali atrás também, está nos assistindo ali, ó, parou qualquer coisa que ele estava fazendo e achou interessante a conversa. Porque quando você começa a entender o que está acontecendo aqui agora, você começa a viver, isso é vida. Agora, você ficar aqui e deixar a vida passar ali, ó. Mas é a busca do nada, porque existem, principalmente as pessoas mais jovens, a maioria deles, eles estão num vazio muito grande e não encontra nada, porque no caso das redes sociais tem muita coisa interessante, muita coisa. Mas a maioria dos jovens, eles ficam no comparativo. E esse comparativo está neurotizando demais. Quer dizer, neurótico a maioria agora já está indo para a psicose, né? Então não está havendo. E essa série aí... Esse tipo de doença, né? Esse tipo de... não é doença, né? Esse tipo de transtorno, digamos assim, está cada dia mais comum, né? Cada dia mais comum. E aí tivemos aí alguns exemplos, não faz muito tempo, de aluno, né, invadindo escola e Sim. nem vou falar a palavra, porque Sim. é muito chocante. Sim. E aí todo mundo ficou nervoso. Deu 5 minutos em todo mundo durante 2 semanas. Exatamente. Passou as 2 semanas, todo mundo relaxou. Então, cadê as autoridades? E não perceberam que o erro está lá naquela professora que não quer dar aula. Está lá naquele aluno que não está interessado na aula. Aquela diretora que não tem interesse em nada. Isso, naquela diretora, naquele governante ali, que não está entendendo que precisa ser feita a mudança de dentro para fora. Né? Exatamente. Sim. Você é que está lá com seu filho na escola. Você lembra o nervoso que passou na semana? Você lembra como a gente ficou nervoso? Falaram que ia acontecer aqui também, né? Um monte de coisa. Aí as escolas colocaram segurança na porta, a polícia. Agora, como pai, você foi lá, depois de tudo isso que aconteceu, para ver se alguma coisa mudou na receita do bolo? Para que aquilo não aconteça dentro da escola? Colocaram um sistema de segurança mais reforçado, colocaram umas lanças no muro. Sim, mas cadê a educação? Colocaram um guarda na porta. É só remediando, né? Você tem uma erva daninha na sua planta.
Isso. Você corta, mas você não tira a raiz da erva. Aí você Então gasta ela vai dinheiro crescer com de novo veneno, depois, porque fica- você só podou. Isso. Ah, tá aqui um mato. Você vai lá, corta o mato. Isso. Mas a raiz dele tá lá. Ele vai crescer outra vez. É isso. Aí você tem, na verdade, que tirar a raiz. Né? Eu acho, João, que você, como pai de aluno e poeta, e escritor, deveria ir na escola, nem sei qual que é a escola do seu filho, hein? Mas olha, eu deveria ir lá, falar com a professora da Ai, desculpa, gente, tô falando fora do microfone aqui, tô acostumada com... Tô aqui, ó. Não, deixa eu falar aqui. Já me alertaram ali que eu estou Tá empolgada. Você, como pai de aluno, seria importante você ir lá na escola e falar assim, sabe? Quando eu era mais novo, tinha uma professora que resolveu reunir todo mundo e fazer uma aula diferenciada, onde a gente podia escrever, onde tinha essa contação de história, tinha essas coisas. Não seria legal? Será que teria alguma coisa parecida com isso para que a gente pudesse incentivar as crianças? Eu gostaria que na escola do meu filho tivesse alguma coisa, período contrário, sabe, do normal. Se sugerir, talvez façam. Você entendeu? Só que o que acontece com a gente não sugere. Também tem isso. Então, sabe aquele minha culpa? Vamos fazer aqui. Sim, A gente também não fala nada. E quem fala é chato, né, gente? É chato. Quem toca sempre no mesmo é chato, é aquela pessoa chata que incomoda. Mas eu sou chata. Eu acho que a gente tinha que incomodar mais. Eu acho que tinha que fazer isso. Eu posso até dizer que eu fiz isso. Eu fiz isso em algumas escolas. Nós temos 2 escolas aqui em Tietê onde a gente tá com projetos diferenciados, onde a gente fez uma mudança. Inclusive, aqui mesmo no nosso canal, Programa Amigos da Arte, a gente tem um programa falando dos projetos da Escola Gradual, né, que estão lá na Escola Gradual, onde a gente faz parte também como profissional, lá como professor. E também tem a Festa Junina da Escola Anglo, que a gente meteu a colher há 3, 4 anos atrás, antes da pandemia, e a gente mudou o conceito de dança de festa junina, porque eles estavam indo por um lado muito terrível, muito assim, oh meu Deus, né? Onde vai parar isso? E aí a gente mudou e está sendo muito legal, sabe? Então, eu como mãe de aluna, eu quis ir lá na escola dos meus filhos e falar, olha, e se a gente fizesse assim? Eu sei que a escola tem uma resistência, né? Porque o foco deles é ensinar, passar no vestibular, aprender mais do que a outra escola ensina. É sempre assim, né? Sim. Mas eu acho que a gente, como cidadãos, né? Eu acho que a gente tem que... Principalmente como pai, né? Principalmente, educadores, né? Como educadores, como pais, a gente tem que buscar fazer essa diferença. Você não pode só levantar o muro e colocar ali a grade de choque, né? Eu acho que a gente tem que buscar alguma coisa que faça essa mudança para que dali de dentro não saia mais aquela criança né, com aquelas alterações. Até porque quanto mais próximo, eu acho que a gente fica de toda essa tecnologia, quanto mais tudo Às isso vezes agrega... isso não é sugerido na escola e não nasce na escola. Mas a criança ela tem acesso à internet, ela acaba conhecendo alguém em um fórum que bota a sementinha na cabeça. Sim. Aí ela convive, Essa conversa violência, com outras pessoas que também têm esse distúrbio e ela acaba botando aquilo em prática. Porque se você reparar todos esses eventos que aconteceram recentemente, a pessoa falou abertamente na internet, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Mas ninguém acredita. Sim. E outras pessoas falaram, vai mesmo, cara. É assim mesmo que faz. Sim. Amigos, né? Então, e os pais não estão vendo, então a escola não pode vendo até, isso, porque está na internet, os pais não têm nem acesso, alguns deles são até bloqueados, né? A escola pode até orientar, mas em casa ele fica no celular e ele vai ter acesso a esse tipo de gente. Então é complicado, porque o celular com a internet, ele tomou um espaço muito grande na vida de uma criança. Antes a criança passava a hora livre, brincava, ou lia, ou ia ver um desenho na TV. Agora ela fica ali o dia inteiro. Ela acorda e a primeira coisa que ela faz é ligar o celular, ainda na cama. Ela abre o olho, estica o braço, liga o celular. Eu também. Isso que aí, me assusta, eu também e ela faço vai dormir, isso. antes de dormir, ela está no celular. Aí ela bota ali de lado. Mas essas crianças, elas têm pai.
Tem pai. Tem pai e tem mãe. Mas- É o que mais ou menos você falou, esses mais velhos já estão pegando os mesmos costumes. Mas de qualquer forma, penso eu que os pais aí, você, João, né, os pais, vocês terão que ser desemendar esse critério. Tem. Porque o uso do celular mas na internet tem, ele é mas saudável. estão Você, fazendo? você usa para conversar com um parente, Tem você usa para controle. estudar. Tem Sim, controle. tudo tem limite, não é O o ser dia humano é inteiro. inteligente, ele não é... Ele é inteligente. Ele Sim. pode muito bem colocar limite, ele pode muito bem fazer as coisas Mas também certas, não só fazer errado. Então vocês, como pai também, tem que olhar um pouco mais para os filhos. O que nota aí é que a maioria dos filhos está abandonado. Mas o que eu falo para você é Exatamente. exatamente isso. Que nem quando ele Exatamente. falou que o filho dele acorda com o celular, a gente... Não, ele não acorda com o celular. Não, mas ele já diz pega que o celular, pá, né? Não, É isso. ele acorda, às vezes ele pede, pai, celular. Aí eu dou, ele vê um pouquinho, mas se eu colocar o desenho do celular na televisão, ele Daí larga o celular. É o que você tem que Ele fazer. quer, eu É o que faço você tem que isso. fazer. Porque a gente, às vezes, até a Manuela fala, ele tá muito no celular. É. Aí a gente tira. Mas um pouquinho por dia, eu acho que não tem problema. O problema é ele tornar aquilo ali um meio de vida. Ficar Mas o dia inteiro. a minha preocupação hoje vai além disso, é que nós, educadores, também estamos nos acostumando muito com isso, nós pais, entendeu? Então a gente também acaba usando, porque a minha geração, a gente saía a pé, a gente ia pro clube nadar, a gente andava de bicicleta, a gente passava na casa de um amigo, a gente saía, dava uma volta, tomava um sorvete, ia para a esquina, ficava conversando, brincava. E eles não fazem mais isso. E a gente não tem mais pique de fazer isso, e ao mesmo tempo a gente também tem a tecnologia para nos laçar ali, a gente também dá esse exemplo, porque a gente também fica maratonando série, a gente também fica usando o celular, acorda, já pega o celular, vai dormir, olha o celular, você entendeu? É aí que mora o meu medo. E aí você, como profissional aí das loucuras humanas, o que você pode falar daqui, que você imagina daqui 5 anos? O que vai ser o freio de tudo isso? Não tem freio. Não né? tem freio? Não tem freio. Quem que vai comandar são os pais. Mas os pais, a maioria, tá? Não pode falar todos. Não é. Não A são maioria todos. está desenfreado também. Não tem jeito. Então acho que os pais hoje deveriam desemendar aí, fazer essa desemenda aí, desses costumes todo que está aí, e não vai parar. Aí vai ser muito individual, né? Cada um vai ter que buscar a sua. E para criança, que nem o João que tem uma criança novinha, e para quem pretende ter filho, tem que explicar 2 pontos, assim que ele começar a entender que ele está no mundo, que ele existe, que ele é ser humano, a máquina biológica que o ser humano é. Então, ele sendo uma maquininha biológica, ele tem que ter o emprego dele, ele tem que ter o estudo dele, ele tem que ganhar o dinheiro dele, ele tem que alimentar esse lado material, essa máquina biológica, com o alimento que ele compra, que ele ganha o dinheiro, que ele vai se alimentar e vai viver. E o lado psicológico. As pessoas estão preocupadas em ensinar, falar em português, mas não ensina o mundo interno que está essa desordem toda aí. Então as escolas deviam olhar também para esse lado psicológico. Porque se a gente não tem uma opção para dar para o seu filho, eu tiro o celular e vou fazer o quê? Você entendeu? Porque aí você acaba criando uma párea ali também. Você acaba criando uma criança que é diferente de todas as outras, que ela é a única que ela não pode pegar o celular, ela é a única que não pode ter um WhatsApp, ela não pode ter, entendeu? Mas ela também não tem um grupo de pessoas que são como ela, que não tem, mas que brincam, que fazem outras coisas, que tem outro tipo de atividades, entendeu? É que a maioria das pessoas, ela por si só, ela não está se aguentando. Então ela também não tem tempo para os desprazeres da vida, né? Então é mais fácil se acomodar, não fazer nada e também não acompanhar o filho, não levar o filho para passear. Tem muitas atividades fora do celular, é que não se tem vontade, a maioria não tem vontade, não tem a coragem, não tem uma responsabilidade com a vida que ele trouxe para o mundo. Essa é a questão. É verdade. Não tem responsabilidade nenhuma, vai criando, vai criando. Na época minha, quando eu era criança, eu criava porque não tinha nada para proteger isso. Hoje tem todas as informações. Todas. E fazem de qualquer jeito e cai. Aí fica nessa situação que E se você leva passear, leva no lugar, vai com o celular, né? Anda na rua olhando pro celular. Mas o pai tem que ser autoridade. Tem que ter, exatamente, aí é que tem que ter autoridade. Mas onde Mas tá muitos essa pais autoridade? não têm. Onde está essa autoridade? Muitos não têm. A maioria cansada, né? Tá cansada e aí dá o celular para ficar mais fácil. não. Tudo é possível, Gente, a gente tá se tiver vontade.
A gente está falando assim em termos de celular, mas assim é muito mais profundo, né? Que o celular é uma coisa incrível, porque ele está na mão da gente o tempo inteiro, né? Então ele é uma arma, porque as pessoas andam armadas de celular hoje em dia. Sim, mas estão falando da criança, né? Então, mas a criança também anda, porque sim, o celular da mãe é dela, mas o celular do pai é dele. A hora que senta num lugar, você quer, a primeira coisa que você faz é dar o celular. É que né? o pai é que tem que ter esse controle. O que eu vejo é que assim eles desenvolvem, por um lado, um raciocínio lógico, uma coisa muito rápida em termos de tecnologia, que eu não tenho, por exemplo. Eles olham para o negócio, eles pegam, eles estão voando de um lado, porém, está ficando uma lacuna de um outro lado, Sim. que é o lado emocional, que é o lado da sensibilidade, que está sendo deixada de lado, né? E que vai fazer uma diferença muito grande no futuro. Existem estudos seríssimos de gente que tem mais tempo de estudo acadêmico do que eu tenho de vida. Que pela primeira vez na história, Olha. essa geração dos jovens de hoje, ela tem o QI inferior ao dos pais. É. O QI ele sempre aumenta do coisa. Tem, se você quiser depois eu te mando. E fizeram, e eles atribuem isso por causa do uso do celular, do uso fora de controle do celular. Aquilo acaba afetando uma região do cérebro que não se desenvolve. Ela se desenvolve com o contato como nós estamos tendo aqui. Você conversando com a pessoa, interagindo pessoalmente. No celular, isso inibe o desenvolvimento dessa região e acaba afetando o QI da criança. Então você está criando uma geração com QI inferior. Olha, dos pais pela primeira vez na história da evolução humana. Você está criando alguém assim. Você pega um filósofo, por exemplo, um estudioso grego, sei lá, Pitágoras. Ele criou aquilo lá. O quadrado da hipotenusa é igual à soma da medida do quadrado dos catetos. Hoje em dia o cara pega aquilo e não consegue entender. Ele não consegue entender. O Pitágoras ele pegou aquilo do zero. Não existia. Ele descobriu aquilo do zero, do nada. Um cara que viveu 5 séculos antes de Cristo inventou aquilo do nada. E hoje, com toda a tecnologia, um adolescente não consegue entender. 5.000 anos depois, ele não consegue entender. Loucura, né? E ainda, a maioria ainda chama os mais velhos de quadrado. Chama de quadrado. Não, você está ultrapassado. Está ultrapassado. Você está ultrapassado. Pitágoras. Mas eles ficam bons para celular. Sério. Bom para joguinho. Eu falei a maioria, tá? Não é todos. Mas eles ficam bons, muito bons no uso do celular, muito bom para joguinho, muito bom para essas coisas. Sim. Mas para a vida, não. Não sabe interagir, fica uma pessoa travada. Exatamente. Essa lacuna que eu falo, que vai fazer falta no futuro, essa sensibilidade, essa emotividade, ela vai criar transtornos, e aí a gente cai, né? Que cada vez mais ricos vão ficar aí os psiquiatras, os terapeutas, os psicanalistas. Pode falar comigo daí. Tem que deixar já o contato, porque é por aí, né? A gente vai encarar aí uma era de dificuldades, de sobreviver, de aceitar a vida, de aceitar os imprevistos, as dificuldades, né? Só uma observação, em termos de psicanálise, aí, né? A maioria, aqui não sei se é no mundo, vou falar aqui no Brasil, a maioria ainda não procura um psicanalista, um psicólogo, porque ainda é tido como o psicólogo ou o psicanalista é louco, e quem vai buscar um tratamento é doente. Então, a procura em relação à desproporção é muito grande. É pouquíssima pessoa que busca uma terapia. Uma terapia, né? E se vocês soubessem quanto isso pode ajudar, né? Não, muda gente, tudo. Muda tudo. Vocês acreditam que a gente já estourou no tempo aqui do programa? Poxa, eu achei que estava começando. Né? Você está vendo, Francisco? Aqui é assim, a gente começa essa conversa boa, a gente precisa depois fazer novamente. Só uma complementação. Em relação ao celular, em relação à juventude, eles têm sim capacidade. Porque eu lembro aí numa última palestra sobre meio ambiente, eu estava falando sobre esses acúmulos de plástico no mar que formam a ilha. Sim. Eu mal acabei de falar, ele já falou, realmente, professor, nem sou professor, realmente, professor, está aqui a ilha de plástico, estou vendo aqui. Você vê como que é instantâneo. Então, tem toda uma parte muito bacana, tem muita coisa boa aí. A questão é adequar certo, na hora certa, em situações adequadas.
Eu acho que a gente tem, gente, que... Por isso que eu até convidei vocês como pessoas aí que eu considero extremamente inteligentes, pessoas sensíveis. Verdade. A gente tem a nossa meta de não desistir e de fazer alguma coisa pelos nossos filhos, pela nossa geração, pelos nossos alunos, né? Pelas pessoas aí que cruzam o nosso caminho. Tentar fazer a nossa parte, porque a gente não pode desistir, né? De Não, mostrar de esse jeito lado nenhum. bom. E é isso. Olha, eu queria agradecer demais a presença dos dois. Vocês viram que foi um papinho muito Foi. rápido, né? Precisamos fazer mais vezes, vamos fazer mais vezes. Quem sabe com uma roda maior. Lembra que eu falei pra você que eu ia convidar outra verdade. pessoa? Tô esperando, né? hein? Tô esperando. Então, ó, agora vamos fazer com uma roda cada vez maior. Na próxima Vamos. vez a gente chama mais gente para fazer essa discussão. Queria agradecer muito a presença dos dois amigos aqui. Queria agradecer também o apoio cultural do programa Amigos da Arte, do Pod Prosa e Poesia. Todas essas pessoas que vocês estão vendo aí na tela, que são apoiadores do programa, sem eles o programa não existiria. São pessoas que estão por trás aí da produção, que realmente fazem acontecer. Pessoas que acreditam nessa ideia, na importância de a gente estar aqui fazendo semanalmente discussões, alertas, trazendo, mostrando arte, incentivando aí as pessoas a aceitarem e a cada vez mais levarem a sério a cultura da nossa cidade, da nossa região. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado Ivete. você. Até o próximo programa.